E teorias? Tem alguma teoria sobre... Porque a gente fez um programa aqui só sobre as profecias, né? Sim. De quem poderia ser. Fizemos com o querido Lamartine Pozella. Exato. E a partir do momento que se concretizou que foi esse Papa, ele bate com alguma coisa? Bate. Bate de formas estranhas pra caramba. Quando a gente fala das profecias de São Malaquias, e a gente tá falando de um santo da igreja, não estamos falando de qualquer um, o São Malaquias é uma figura muito respeitada, e a gente não pode esquecer, ele é da linhagem da mística católica. Muita gente fala, pô, mas o que é isso? Mística católica era uma linha de padres que eles tinham a ideia de que o cristão deveria buscar o contato espiritual com Deus, ou o contato com o mundo espiritual. E eles faziam isso por meio do transe. Né? A gente tem exemplos clássicos, que é o Bernardo de Claraval, ou Clairvaux, né? O nome original é francês, Teresa d'Ávila, são figuras que representam a linha da mística católica. O São Malaquias, ele era um padre irlandês, e ele era dessa linha. Então, ele recebia nessas orações, nesses exercícios espirituais, nessas buscas, ele recebia muitas profecias, muitas visões. Então, e nos anos, ele viveu mais ou menos no ano 1100 e pouco. Nos anos 1500 e alguma coisa, 56, se eu não estou enganado, foi publicada pela primeira vez a profecia dos papas de São Malaquias. Não existe certeza nenhuma que foi o São Malaquias que escreveu isso. Não existe certeza nenhuma que esse documento não foi forjado. Agora, o que é muito estranho é que provavelmente as profecias antigas foram forjadas, porque havia o interesse de alguns autores de favorecer o Papa seguinte. Porque se você pega as profecias são um título e uma frase sobre o Papa. Tipo assim, é o que é o último, o 112 ou 111. Petrus Romanus. É um título. E aí, qual é a frase? Traduzido do latim para português ele vai conduzir a igreja numa época de muitas tribulações, então será o fim. É tipo isso. Sim. Então era só uma frase e um título e uma frase. E aí, hoje, existe um consenso de que as profecias antigas foram manipuladas para dizer aqui, ó, olha o que o São Malaquias está dizendo que vai ser o próximo Papa. Aí eles alteraram para ficar parecido com o candidato que eles queriam. Entendi. Falar aí, ó, tem que ser ele porque a profecia fala que vai ser ele. Então, isso é interessante. As profecias antigas têm sinais contundentes de fraude. Porém, imagina só, aparece uma lista de 112 papas em 1500 e tal, que pode ter forjado os papas da época, mas e as coisas que falaram para frente? E aí, mesmo sem querer fazer uma profecia, fizeram, porque muitas das coisas batem. Por exemplo, tem um papa lá que fala, o título é Estrela Caindo do Céu, um negócio assim. Aí, quando o cara foi eleito lá, o conclave, caiu uma estrela cadente. Então, tem muitas profecias, eu não decorei tudo de cabeça, mas tem várias que batem. E tem uma coisa estranha, quanto mais próximo de hoje, elas vão batendo mais. Parece que vai melhorando a mira do cara conforme vai chegando. Então, o último papa da lista seria o papa que depois dele ia acabar o catolicismo, apocalipse e tal, ia ter Terceira Guerra Mundial. O que diz o nome dele, o título seria Petrus Romanus, por isso quem acredita nessa profecia estava achando que ia vir um Piero Parolin, que é Pedro, né? E é um Pedro italiano, então é romano. Não nasceu na cidade de Roma, mas nasceu na Itália. Então tava todo mundo de olho nisso. Eu quase mandei essa, né, no dia 7. Quase que eu falei, vai ser esse Pietro Parolin, que eles estão precisando de um papa italiano. Só que depois eu percebi que era muito mais interessante, geopoliticamente, ter um papa americano do que italiano. Então, o que é estranho é que, às vezes, alguns estudiosos perceberam, e tem livros muito interessantes livros de 1800, 1900 sobre isso. Nessas frases sobre os papas, tem palavras escondidas ali dentro. Como se fossem letras no meio das frases, que você pinça letras e cria uma outra palavra. E aconteceu... Dizem que está acontecendo algo. Eu não acredito muito nisso não, acho bobeira, mas o que a galera diz? O nome do Papa atual é Robert Francis Prevost. E a galera já mudou a ordem das letras, porque com Prevost você faz o Romanus. Nossa. Quase, né?
praticamente romanos. Então os caras já estão dizendo, não, é porque as letras estão fora de ordem. É viagem? Pô, é uma viagem daqui pra Marte, meu irmão. Total. Mas aí, adianta eu me estressar? Vamos ver se vai ter o apocalipse ou não, se vai ter anticristo. Mas espera, pô. Eu já tô com cabelo branco já, não eu vou me estressar? Eu vou ficar, São Malaquias acertou ou não acertou? O tempo vai dizer, pô. Ô, Lene, bloqueia quem tá zoando meu cabelo aí, por favor. Já bloqueei alguns aqui já. Quem foi? Já bloqueei alguns aqui já. Tá. O pessoal tá zoando meu cabelo aqui. Pô, tá de brincadeira, né? Pô, em vez de dar uma força, né? Pô. Eu sei como é que é, já fiz também o famoso Então, transplante capilar. Aqui, ó. Pô, brincadeira, né? Ô, Lene, tem alguma dúvida? Porque eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer sempre, entendeu? Olha só, tem umas, Regar as plantinhas? tem umas perguntinhas aqui sobre essa história do Papa. Não é sobre o cabelo do Vilela, não, né? Não. Ah, tá bom. Ó, o J.R. Gabler, ele perguntou se a escolha do nome Leão pode ser considerada uma sinalização anticristã ao leão da tribo de Judá falso que virá. Então, eu acho que não, sabe por quê? A sinalização mais interessante que alguns apresentaram, eu não acredito nisso, mas foi falado. Apocalipse 13 diz que a besta, que é o anticristo nesse caso, ele vai parecer um cordeiro, mas vai falar como o dragão, ou como leão, boca de leão. Então, na verdade fala, ele será um leão que fala como o dragão. Então, será que esse negócio de é um leão, é Léo? Porque Léo em latim não é leão, é Léo. Léo significa leão, né? Será que tem a ver com o fato dele escolher o nome leão, ele tá batendo com a profecia de Apocalipse 13? Eu acho mais interessante do que pensar no leão da tribo de Judá. Ó, o Tiago também, ele perguntou aqui, ó, relacionando a ficção e realidade, no filme Conclave, elegeram um papa hermafrodita. Na vida intersexo. Na vida real, temos um papa com dupla cidadania, um papa que pode atuar com Trump quanto com a América Latina. Tem a ver essa ligação? Rapaz, tem um negócio pior do que isso. Me mandaram hoje, na verdade, meu amigo Mário, ele me mandou aqui, Pô, pra eu te mandar, como é que faz, Vilela? Manda pra você? Tá, deixa eu mandar pro Vilela aqui. Me mandaram um estudo, isso aqui que eu vou mandar aí, se você quiser mostrar, eu acho viagem total. Não, eu não creio que isso seja real. Mas me mandaram uma análise da estrutura craniana do rosto do Papa Leão XIV, dizendo que ele tem um crânio feminino. Eu acho muita viagem. Mandei pra você. Tá. Achei viagem total, mas, né, já tá rolando esse tipo de boato. Eu acho que provavelmente ele não deve ser hermafrodita, mas eu acho que o que bate ali no filme não é nem esse detalhe. Quem assistiu o filme, esse eu assisti. No meio do conclave começam a acontecer uns atentados. Explodem umas bombas. E aí o candidato do conclave, que é o conservadorzão, ele fala aí, ó, precisamos de alguém que seja duro com os árabes. Olha o que eles estão fazendo com a Europa. É tipo falando, sou eu que vou resolver esse problema. Aí tem esse que acabou vencendo, que é o tal do Benítez. Aí a imagem, eu não sei se a galera quiser. Acho viagem total isso aí, né? Falar que tem um rosto feminino, pô. Nossa, esse desenho pode ser feito de qualquer forma. Pô. Não é? O cara quiser desenhar um Pokémon. Tá a Roberta Close aí, a galera fica mais feminino ainda, né? Então, assim, ele... Agora, pô, esqueci o que eu tava falando. O que eu tava respondendo? Ah, tá. E tem os atentados. O filme O Conclave. No filme, o que acontece? Você tem o candidato progressista e o candidato conservador. Só que aí surge um cardeal que ninguém conhecia, que é o cardeal Benítez, que é um mexicano que fez missões no Afeganistão. Aí já aparece. No nosso caso aqui, o Robert Prevost é um americano que fez missões no Peru. É a mesma coisa? Não é, mas parece um pouco. E aí, o grande detalhe. No filme O Conclave, vou dar um spoiler, não venceu nem o conservador e nem o progressista. Por quê? Esse Benítez, ele chega e fala, olha, a gente não vai vencer o problema da questão com os árabes desse jeito aí que você está propondo de linha dura. Você nem conhece esses caras, eu conheço. Eu sou missionário no Oriente Médio. Eu que conheço esses caras e eu sei lidar com eles. Não é com a violência, é com o diálogo. E aí, o setor progressista e o setor conservador olharam e falaram, é esse cara aqui. Ou seja, foi uma zebra e foi um cara mais do meio, mais moderado. O Prevost é uma zebra,
porque é o primeiro americano, e ele é um moderado também, moderado é. para a esquerda, né? Oficialmente ele é moderado para a esquerda. Na minha opinião, ele é totalmente da direita. E eu acho isso um detalhe aí que deve estar irritando a galera progressista, tá? Manda aí, Lene. Ó, tem mais uma aqui, ó, o Ednei Araújo, ele fala assim: como você, Daniel, enxerga as manobras chulas dos defensores de teorias da conspiração quando viram suas previsões falhas sobre Pedro e o Romano oitavo rei, acho que ele Oitavo queria rei, colocar, entendi. da pseudoprofecia de Malaquias serem refutadas com a eleição do Papa Leão XIV? Então, meio que já falei isso, né? É. Porque eu acho que esse negócio de São Malaquias é muito abstrato. Eu não vou me estressar, cumpriu a profecia. Tem gente que falou, acabou a profecia. Eu não sei se acabou, meu irmão. Às vezes é se mudar as letras. Mas eu acho isso tudo muito especulativo. Eu prefiro esperar pra ver qual é. Né? Vamos ver o que esse cara vai fazer. Vamos ver se vai ter uma terceira guerra mundial. Vamos ver se vai aparecer o anticristo. Vamos ver se ele vai apoiar o anticristo ou não. Tem vários poréns aí no meio dessa história. Vai ter um anticristo? Não sei. Se aparecer um anticristo, ele vai ficar a favor ou contra? Também não sei, pô. Então, adianta eu me estressar? Vamos esperar acontecer. Agora, a questão do oitavo rei também é complicada, né? Porque você tem que partir do princípio que o rei que estava no poder não conta, e aí vieram 8 papas depois disso, você tem que concluir que o oitavo rei seria o oitavo papa. Já diziam que o Francisco era o oitavo, agora estão falando que o Robert Prevost é o oitavo. Eu acho bobeira isso, eu acho... Tem que esperar e tem que aguardar. Pode ser que aconteça, pode ser que não. A chance maior sempre é de não acontecer nada. É ficar tudo normal. Mas eu não sei, o mundo tá estranho pra caramba. O Trump tá falando que ele governa o planeta Terra, tá estabelecendo acordo de paz com o Oriente Médio, aí já fica um negócio meio estranho. Diz que quer estabelecer paz entre Israel e Palestina, falou que quer ajudar Israel a reconstruir o terceiro templo, aí fica um negócio meio bíblico, né? Mas vamos aguardar, vamos ver se é só gogó, se vai rolar mesmo. Ó, tem uma outra aqui do WR Games. Eu tava tentando traduzir a pergunta dele aqui, Legal. que ele mandou sem as vírgulas, e daí eu tava tentando entendi. entender. Mas, teoricamente, ele fala assim que hoje os Estados Unidos controlam o mundo, o que pode ser interpretado como a nova Roma. Sim. E daí, não seria daí que viria o romano? Pode ser também. É especulação total, mas não é impossível, né? Pode ser. A gente estava conversando aqui, né, numa conversa antes dessa live, e eu estava explicando que Washington chegou a ser proposto, em vez de Washington em homenagem a George Washington, o nome da capital americana ia se chamar Roma. Ah, é? Então, aí faz mais... E Washington, a estrutura arquitetônica parece muito com Roma, né? Total. Né? Principalmente o Capitólio e tal, né? Aquelas colunas romanas. Então, pode ser que Estados Unidos seja uma nova Roma? Pode ser também. E pode ser que o Petrus Romanos, na verdade, é um Prevost americano? Pode ser também. Mas eu acho, como eu sempre falo, né? Alerta de conteúdo altamente especulativo. Nostradamus tem alguma profecia em relação a Então, Papa? Nostradamus falava sobre o Papa Negro. Ah, é? Aí a galera, será que vai ser um Papa africano ou é um jesuíta? Aí quando chegou... E tinha um africano, né? Tinha vários e os africanos bolsa. estavam na cota aí. Além disso, tinha um outro cara que eu também estava achando que podia ser ele, que era o Luiz Tagle. Porque o Tagle, ele é um filipino e ele é descendente de chineses. Eu falei, pô, a China vai emplacar esse cara, quer ver? Ele é um filipino, ele é um cara, ele é bem mais jovem. Esses caras têm... O Robert Prevost tem 69 anos, né? O Tagle eu acho que tem 69 também, mas parece que é neto dele. Parece bem mais jovem o cara. Não sei se esse maluco oriental não envelhece também, né? Então, assim, eu falei, cara, pô, seria legal ter um papa mais jovem, porque ia agradar mais a juventude ia se identificar. Tem um dedinho da China, porque ele é um filipino descendente chinês. Então, o Tagle parecia com esse Benítez do filme O Conclave, o estilo dele. Mas pode ser, cara, que esse negócio de Petrus Romanos seja um Prevost americano, porque Estados Unidos é a nova Roma. Pode ser, cara, mas vamos aguardar. Eu acho pouco provável, mas o tempo vai dizer. Sobre o assunto aqui já foi. E qual é o próximo assunto? Aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem curiosa. O Caio, ele tá falando aqui o seguinte: Daniel, o próximo filme dos Vingadores adaptará uma HQ em que o Doutor Destino se torna o líder do mundo e salvador da humanidade. Será que essa é mais uma profecia de Hollywood para a chegada do anticristo? Pode ser também, né, cara? Porque quando... Aí, vamos responder uma pergunta aí, uma pré-condição. Sim. Filmes podem prever o futuro?
Ou isso é delírio demais? Vou dar um exemplo só, tem vários. O filme White Noise, Ruído Branco, que é com Adam Driver. Esse filme foi lançado em 2022, em agosto. Em fevereiro de 2023, tudo o que aconteceu no filme aconteceu na vida real, no mesmo lugar. É absurdo. É completamente o lance louco. da neblina lá. O trem tomba e pega fogo, aí solta uma fumaça tóxica, os caras têm que fugir. Eles gravaram esse filme na cidade de East Palestine, em Ohio. E o filme foi lançado num festival em agosto de 2022, mas foi oficialmente lançado em novembro de 2022 na Netflix. Novembro, lançamento oficial, então. Fevereiro, ou seja, 4 meses depois, aconteceu em East Palestine a mesma coisa, o trem tombou, saiu a fumaça, a galera teve que evacuar a cidade está contaminada até hoje. Pô. Tem gente que até hoje não voltou para casa. Qual é a probabilidade disso acontecer? Eu acho que é 0. Sem falar que o filme não é um roteiro original, é um roteiro adaptado de um livro do John DeLillo, que é um autor que é conhecido por prever o futuro, por ser meio profeta, e... Aí você pensa assim, deve ser um lixo, né, de literatura. Na verdade, o Harold Bloom, um dos maiores críticos literários que já passou pelo planeta Terra, especialista em Shakespeare, já faleceu, era professor do MIT, ele escreveu o cânone ocidental, né, todos os livros que formaram o Ocidente. Harold Bloom dizia que o eu falei John, acho que é Don DeLillo. Don DeLillo era um dos maiores escritores do seu tempo. Então, é um cara de qualidade literária. O filme foi lançado em 2022, mas o livro é de 1985, cumprindo ou confirmando um negócio que aconteceu em 2022. Então, filmes podem prever o futuro? Podem. Como? Não sei. O que significa isso? Também não sei. É programação preditiva? Não sei. O que é programação preditiva? Uma teoria que diz que os meios de comunicação são usados pelas elites globais para poder antecipar eventos que eles estão programando para o futuro, para que quando aconteça o evento futuro, a população já esteja adestrada. Mas, isso é uma coisa que eu pensei agora, Daniel. Vê se faz algum sentido. Existem informações por aí. Gente que conhece gente. Gente muito poderosa dentro de Hollywood. Total, isso roteirista existe, que conhece oficial. Os caras falam, eu não posso publicar livro. Não posso falar assim, mas a verdade é essa. O cara fala, coloca num livro de ficção. Fazer um somebody love ali. Porque o cara não se compromete. Dá uma maquiada. E vira... Isso. Assim como teve uma época que começou a sair muito filme. Porque... Lembra que uma época os ETs eram sempre maus? Sim. Aí teve uma época que os ETs viraram bonzinhos. Isso. E falaram que era uma campanha também do cinema americano preparando para uma chegada de... Então, assim, tem várias teorias que podem... a gente só vai saber quando acontecer realmente algum fato que comprove aquilo. Porque esse pessoal da indústria americana, do cinema americano, com certeza tem muito investidor, tem muita gente que quer preparar o povo para alguma coisa, adestrar, né? Aquilo ali é o maior... Cara, o que tá saindo de filme sobre bunker, sobre alguma crise climática aquele absurda. Assassinato no Fim do Mundo que você me indicou, né? Que os caras foram lá pro Polo Norte, outro lá, o... Ai, cara, dos caras que vão pro meio da montanha. Falar nisso, aproveita e indica um... Paraíso, assistiu, né? Subsolo. Pô, só vi os 3 primeiros episódios, não consegui. Pô, é bom pra... Cara, tem um episódio que estoura a bomba nuclear mesmo, que os caras estão chegando de avião chegando no bunker, que é construído debaixo de uma montanha, e selecionaram os melhores também. Só a galera top. Médico. Fizeram uma cidade perfeita, por isso que chama Paraíso pra essa reconstrução. Sol, né? O sol sobe dessa. Então, assim... Mas tem um sambar ali também, né? Meio... Tem? Não, sei que falou, estilo a Vila, assim, que rola uma enganação. Sim. Existe uma virada no final. Tem um twist aí, né?